volta para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes de internet. Agora vamos falar sobre o termo Ethernet. Ethernet é um padrão que foi desenvolvido, foi criado há muito tempo, com o objetivo de conectar redes locais, com o objetivo de aprimorar e facilitar a conexão entre os computadores de uma rede local. Então a primeira coisa que a gente lembra para efeitos de provas de concurso sobre o termo Ethernet é lembrar que ele é um padrão para conexão de redes locais, ok? Segunda ideia, se eu mostrar a ideia teórica sobre o padrão Ethernet, claro que a gente vai dizer, muito utilizada para conexão de redes locais. Mas na verdade, quando a gente pensa na parte mais visual e prática, boa parte das redes locais hoje em dia utilizam o padrão Ethernet mesmo e nem percebem esse termo. Por exemplo, quando eu tenho vários computadores conectados entre si, aqui numa topologia estrela, usando um equipamento chamado switch como ponto central, como concentrador das conexões desta minha rede local. Quando a gente observa a ideia da topologia que forma, do layout organizacional da rede, é a topologia estrela. Mas a tecnologia que está aqui implementada é a tecnologia Ethernet. Porque aqui eu tenho cabos par trançado, tenho um switch, tenho computadores com placas de rede, todas elas estão no padrão Ethernet. Isso quer dizer que nesse meu exemplo, cada um desses computadores possui ali uma placa de rede do padrão Ethernet. Esse switch que está servindo para conectar esses vários computadores entre si é um switch do padrão Ethernet. Os cabos de rede que eu estou usando aqui são cabos do tipo par trançado para o padrão Ethernet. Portanto, eu tenho a placa de rede de cada computador no padrão Ethernet, tenho esse switch, que é o equipamento concentrador, o ponto central dessa rede, que está no padrão Ethernet, tenho os cabos de rede, cabos do tipo par trançado no padrão Ethernet. Então, se os cabos, as placas de rede e o próprio switch que serve para conectar esses vários computadores nessa rede, todos eles são do padrão Ethernet, quer dizer que se eu conectar esses computadores, esses equipamentos entre si e configurar essa rede de forma adequada, esses computadores vão se conectar de uma maneira muito fácil. Isso porque o padrão Ethernet foi criado e implementado para criação de ambientes de redes locais. Que só da ideia como é um switch, os dados então são transferidos entre esses computadores da rede, utilizando para isso esse switch do padrão Ethernet. Pegando então um pouquinho mais adiante, o que mais nós precisamos saber sobre o padrão Ethernet? Precisamos saber que esse padrão não parou de evoluir com o passar do tempo. Inicialmente, o padrão Ethernet foi desenvolvido para taxas de transferência de dados de velocidade de até 10 Mbps, quer dizer 10 megabits por segundo, aproximadamente 10 milhões de bits por segundo. Aí logo depois veio o Fast Ethernet com taxas de transferência de até 100 megabits por segundo, quer dizer, até 100 milhões de bits por segundo aproximadamente. Depois foi desenvolvido o padrão Gigabit Ethernet com taxas de transferência de até 1 gigabit por segundo, aproximadamente 1 bilhão de bits por segundo. E então o 10 Gigabit Ethernet com taxas de 10 gigabits por segundo, aproximadamente 10 bilhões de bits por segundo de taxa de transferência. Então é interessante que o padrão Ethernet, além de ter sido desenvolvido para a conexão de redes locais, ele é um padrão que não para de evoluir. Ele vai evoluindo para abarcar as novas necessidades de velocidades das redes de computadores. Se a gente comparar inicialmente 10 megabits por segundo, 10 milhões de bits por segundo, com o padrão 10 gigabit Ethernet, que são 10 bilhões de bits por segundo, ali a gente percebe bem a evolução deste padrão criado para conexão de redes locais, o famoso padrão Ethernet. É até interessante olhar. Se tu tem em casa uma placa de rede, provavelmente na placa de rede do teu computador vai estar escrito lá Ethernet. Se tu tem um cabo de rede, aquele cabo azulzinho, cabo par trançado, provavelmente tu vai observar que no cabo está escrito Ethernet. Se tu tem um switch ou até um modem, muitas vezes tu vai ver que lá na parte traseira tem uma portinha dito Ethernet, mostrando que esses equipamentos pertencem a esse padrão que foi criado para conexão de redes locais. Ok, pessoal? É isso que tínhamos sobre o padrão Ethernet. Se gostou do nosso vídeo, da nossa aula, marca gostei. Isso é bem importante para a gente continuar divulgando cada vez mais vídeos. E lembra também de se inscrever no nosso canal. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo, até a próxima aula.